quero, nessa parte 4, dar um depoimento sobre os meus filhos, o Fábio e o Maxwell. O Fábio, por exemplo, começou a namorar a Amália desde pequenininhos, né? Quando ele despertou para o amor, ele e o Maxwell, quando despertaram para o amor, o Fábio foi namorar a Amália, namorou, na verdade, 8 anos. Literalmente, ele enrolou a moça, né? Mas esse namoro, tanto dele quanto do Maxwell, não quero dizer que nós ficamos no pé deles, mas a gente monitorou, todos dois, que eles foram criados sempre na igreja, né, no temor de Deus, e a gente sempre monitorou, sempre aconselhou a eles, né, que ao iniciar algum relacionamento de namoro, eles teriam que dar ciência aos pais, né, da menina, né, e como a Mayla, ela fazia parte da nossa comunidade, e a gente conhecia muito bem os pais, né, que é a pastora Janete e seu esposo Ailton, a gente se conhecia bem, e esse namoro fluiu, né, assim, num clima de muita amizade primeiro, porque todo namoro, para dar certo, é importante que primeiro os contraentes dessa relação sejam amigos, que tenham uma forte amizade. E eles construíram uma forte amizade e vieram, né, namorando, e hoje são casados. Eles namoraram 8 anos, mas são casados. E agora tem um filhinho que Deus deu para eles, né? O Maxwell a mesma coisa. O Maxwell também não foi de namorar muitas meninas. Que eu lembre, foi assim, foi uma, antes da Carla, foi uma menina só, que era também da igreja, né? Mas depois não deu certo, aí ele conheceu a Carla e se casaram também, com 2 filhinhas lindas, a Ana Carolina, a Carol, o Fábio e a Malha ganharam o Luca, né? Então, não foram meninos que foram levianos nos seus relacionamentos de namoro, né? E todos dois chegaram ao casamento e são felizes nas suas relações conjugais, né? Trouxeram legados meus, né, e da Raquel, né? Porque eles viram o tempo inteiro, né, eu namorando com a Raquel e eles, praticando um casamento, uma relação conjugal sadia, né, madura, prazerosa, e hoje eles vivem isso, né? Não fizeram opção por querer ficar. Aí você me diz, né, ah, pastor, eu estou namorando, mas não temos a intenção de me casar, de nos casarmos agora, como seus filhos se casaram. Eu quero só aproveitar bastante e ir ficando. Eu quero ficar. Eu quero então dizer para você que o ficar não está nos propósitos de Deus. Porque a relação humana, ela precisa ser gregária e marcada pelo compromisso com o outro. E no ficar não existe esse pacto. Como código definido de relacionamento, o ficar, ele apareceu pelo início aí, no princípio dos anos 80, né? E tomou lugar por todo esse país, invadindo todos os meios sociais, né? Encontrando forte adesão nas noites das baladas, das boates, dos clubes, dos shoppings, nos bares, estádios, nas praças, nas escolas, enfim, em qualquer lugar onde pudesse haver pelo menos um casal de jovens ou adolescente, o ficar, não querendo ser redundante, acabou ficando. Então, nesse desenfreado avanço, né, o ficar encontrou certa vulnerabilidade em nossas fronteiras e acabou também penetrando de maneira muito forte. Estacionou-se também nos arraiais evangélicos. E essa questão, ela não encontra muita resistência ou relevância no meio no evangélico, onde se tornou uma prática corriqueira. Sabe, gente? E até mesmo aceita por grande parte da sociedade, como temos visto, não só entre os jovens e adolescentes comuns, em meio
a mais representativas classes, a gente encontra isso também entre as celebridades, por exemplo, que detêm um relevante poder de formar opinião. E aí é que mora o perigo. Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, que já têm um núcleo comum, vamos dizer assim, um núcleo, vamos dizer, susceptível, eles podem copiar esses modelos. Por isso, precisamos estar batendo sempre nessa mesma tecla, ensinando, orientando os nossos jovens e os nossos adolescentes, que eles têm que seguir modelos cristãos. Porque para aqueles que refletem sobre esse tipo de relacionamento, por exemplo, Mauro Clark, ele é um escritor e pastor batista, para ele ficar tem como conceito um relacionamento informal, rápido e descomprometido entre um rapaz e uma moça, durante o qual eles trocam carícias e intimidades variadas, chegando muitas das vezes, eventualmente, ao ato sexual. A psicóloga Jaqueline Chaves, em seu livro, Um Novo Código entre Jovens, ela caracteriza o ficar como um código de relacionamento marcado pela falta de compromisso e pela pluralidade de desejos, regras e usos. Em geral, os jovens não encaram o ficar como uma espécie de pré-namoro, e muito menos como um namoro, em miniatura. O ficar é exatamente o contrário. Ficar é o antinamoro. Aliás, ele existe justamente para descaracterizar o namoro. Em alguns casos, ele pode até terminar em namoro. Mas caso isso venha a ocorrer, será por mero acaso, porque os ficantes, eles fazem questão de distinguir o ficar do namoro, justamente para fugir de ter que firmar compromisso com alguém. Então, quando duas pessoas desenvolvem um relacionamento de ficar, estão completamente fora dos propósitos divinos, porque nesse tipo de relação, embora para os afeiçoados a ele pareça no primeiro momento ser paradoxal, mas eu quero dizer, quero afirmar, não há amor, não existe amor nesse tipo de relacionamento. Porque, numa perspectiva bíblica, o verdadeiro amor é marcado pelo compromisso integral com o outro, pela entrega de alma, compartilhamento de propósitos, dos sonhos, dos projetos, ideais, etc, etc, etc. O que não acontece no ficar, onde não há esse compromisso pessoal com o semelhante, de importar-se com o outro, de importar-se com o seu bem-estar, importar-se com a sua saúde. Nesse relacionamento não há necessidade de dar presentes, não há esse compromisso de lembrar das suas datas especiais, de dar satisfações sobre a sua vida, de compartilhar sentimentos positivos ou negativos. No ficar, não se tem o compromisso de dar assistência ao outro nos momentos das crises existenciais, de oferecer e de liberar perdão quando um fere o coração do outro com atitudes desumanizadoras ou com palavras desrespeitosas que provoquem desânimo. Uma relação onde não precisa se haver uma visita nas horas difíceis. O que vemos nos relacionamentos de finais de semana, nas baladas, é essa insignificância que se confere ao compromisso com o outro. Pois o que dizem é isso, que a gente vê nas reportagens que às vezes passam, que toca nessa questão das noites dos jovens e adolescentes, que eles dizem quando vêm de lá, depois que saem de uma balada, que beijaram 10 ou 15 garotos ou garotas, sem ao menos perguntar o seu nome. Poucos minutos depois, já nem se lembram mais da sua fisionomia. O namoro, gente, é muito diferente disso.
O namoro tem como base o compromisso entre as partes envolvidas. Um compromisso informal, mas forte e bem estabelecido pela sociedade, onde o jovem e a jovem estão publicamente comprometidos um com o outro, enquanto durar aquele relacionamento. No namoro, é verdade, nenhuma das partes tem compromisso de continuar o relacionamento. Mas enquanto forem namorados, terão que assumir automaticamente um compromisso de fidelidade com a sociedade, por que não dizer, com a igreja, a lhes exigir cumprimento. Porque o jovem ou a jovem que sai namorando com mais de um ao mesmo tempo é considerado um mau caráter ou, no mínimo, uma pessoa antiética. Com o ficar, que sempre termina com um simples tchau, é normal e perfeitamente aceitável entre os jovens que alguns optem por ficar com mais de uma garota ou de um garoto em uma noite de alguma festa ou balada. E o único compromisso é não ter compromisso. E qual é, então, o propósito que leva dois jovens a se envolverem em um relacionamento dessa natureza, efêmero, fugaz e sem firmar qualquer compromisso? Não é muito difícil listar alguns desses propósitos. Primeiro propósito é a satisfação dos desejos sexuais. Aliás, o componente sexual é a base, o próprio oxigênio do ficar. Segundo, satisfazer fisicamente, o que, na maioria das vezes, é por um tempo pequeno. Terceiro, a pessoa quer superficialidade na relação para não ter que ficar ligado a ninguém de forma fixa, para que possa gozar de maior liberdade. Normalmente, o ficar é uma relação superficial que expressa, na maior parte das circunstâncias, uma simples atração, seja física ou de outra ordem qualquer. E até mesmo por questões de status quo que se observe no outro. Para que possamos compreender melhor a essência do ficar, é fundamental considerarmos em conjunto as duas ideias contidas em sua definição, que são a falta de compromisso e a troca de carícias.